Saudações e bem-vindo a mais um episódio de uma série que se destina a refletir sobre o passado, presente e futuro de Moçambique, 50 anos depois da proclamação da independência nacional, facto que ocorreu a 25 de junho de 1975. Hoje temos como convidado o professor Dr. Lourenço do Rosário. Professor, é bem-vindo. E a questão de início é esta. Quais são os grandes destaques que pode partilhar com a nossa audiência no que se refere a estes 50 anos da independência nacional? Primeiro, muito obrigado pelo convite e sinto-me honrado poder participar para o grande público. Sei que trabalho essencialmente para as redes sociais e isto é importante referir porque a gente amplia, digamos assim, a audiência. E, em segundo lugar, esta temática dos 50 anos é algo importante, sobretudo para o público jovem. Nós, os mais velhos, que vivemos este período, temos naturalmente matéria importante para transmitir, para que os jovens entendam o nosso percurso. Portanto, muito obrigado pelo convite e estou feliz por poder participar. Antes da proclamação da independência, há, digamos aqui, momentos marcantes que constroem, digamos assim, as condições para que haja esta data que é 25 de junho de 1975. Tirando o início da luta armada, da constituição da Frente de Libertação, etc., que são fatores importantes que não se podem ignorar, eu acho que nós podemos considerar como antecedentes que começaram a indiciar que a luta armada iria ter um bom desfecho, alguns aspectos que na luta armada, o fracasso do Nogorde, que é algo extremamente importante, as crises acadêmicas em Portugal que trouxeram que o regime português começou a enviar jovens universitários para a guerra e que naturalmente estava a criar dentro de si, do próprio regime, aquela semente que acaba por se transformar na Revolução do 25 de Abril de 74, mas também, sobretudo, o que se passa desde 1970 com a ascensão do triunvirato Samora, Marcelino e Urias Simango, após a morte do presidente Eduardo Mondlane, em que dá uma dinâmica extremamente importante na luta armada. Depois temos o 25 de setembro, né, que é de 74, o Acordo de Lusaka, e todo o processo do governo de transição, que acho que os jovens devem conhecer estes antecedentes antes de falarmos do 25 de junho, porque hoje a gente vai a uma escola primária, uma escola secundária, mesmo na universidade, e muitos factos históricos os jovens não conhecem. Eu queria realçar aqui a difícil situação que se viveu logo a seguir à assinatura do Acordo de Lusaka, que é o 7 de setembro e o 21 de outubro. Portanto, este tipo de manifestações que nós vimos quando as populações se levantam, não é uma... Em Lourenço Marques. Em Lourenço Marques, exato. Portanto, não são novidades. Não são novidades. Depois, ao longo desta conversa, podemos voltar a falar destes levantamentos como erupções que acontecem por factos históricos. Agora, fazerem numa hora um resumo de 50 anos é bastante. Perguntou-me as coisas que mais me marcaram.
Naturalmente, o dia da proclamação da independência. Na altura era jovem, tinha 20 e poucos anos. É um momento único viver a independência do seu próprio país. A gente só vê na história. É a independência política. Exato. Nós, naquela altura, para nós era a independência. Portanto, quando começamos a sentar, começamos a ver que tipo de independências é que íamos ter, não é? Porque a mensagem era da Frente de Libertação, libertar o homem e a terra e promover o desenvolvimento econômico e social do país. E acha que esse objetivo 50 anos depois foi alcançado? Não, de forma nenhuma. Podemos depois, digamos, destrinçar quais foram os fatores que fizeram com que 50 anos depois a gente sinta alguma frustração, não é, nas expectativas que a gente repassa nos jovens, não é? Nós tínhamos muita expectativa. Naquela altura todos nós éramos patriotas, todos nós tínhamos entusiasmo, todos nós fazíamos tudo o que o governo nos mandasse fazer, nós fazíamos. Portanto, havia um grande entusiasmo. E esse entusiasmo foi esmorecendo. Portanto, a sua pergunta é, o 25 de setembro foi marcante, foi sim senhor, mas de facto depois as coisas esmoreceram. Outro elemento marcante, negativamente marcante, é o surgimento, portanto, do conflito com o Ian Smith, que era nosso vizinho, não é? E depois, como consequência disso, logo 2 ou 3 anos depois da independência, o surgimento do movimento de resistência nacional. Também tivemos o regime do apartheid na África do Sul. Mais tarde, era o inimigo, esse era o inimigo endêmico, nós já sabíamos que era, mas com o Ian Smith, quer dizer, entramos em conflito aberto, não é? E o Ian Smith atacou Moçambique várias vezes antes de começar o RNM. Então, são momentos negativos. Depois, toda a problemática dos campos de reeducação, todo este conflito social, marcaram bastante, quer dizer, provocou fraturas. Portanto, houve erros que o governo foi cometendo ao mesmo tempo que enfrentava a guerra civil, uma fratura perante a população que acabou por esvaziar um pouco aquilo que era a boa intenção de governação para o povo. Na sua opinião, professor, o que terá determinado o cometimento desses erros? Há várias análises. Por um lado, era a própria natureza do regime. Nós estávamos em plena Guerra Fria, havia, digamos assim, uma percepção de que tudo que não estivesse de acordo com o regime era inimigo, não é? E o regime achava que tinha toda a razão, não admitia contestações, portanto era um regime autoritário, não é? Autoritário, e que tinha boas intenções, mas pensava uma cabeça só, portanto não era capaz de partilhar as coisas vinham com o chamado centralismo democrático. Isso não permitiu, de facto, que mesmo na classe média que houvesse alguma interrogação, né, uma dúvida sobre as decisões, e isso fez com que o regime se sentisse acuado, não é? Quando se faz o slogan o inimigo não tem cor, o inimigo não tem pátria, etc., significa que você está a marcar fronteiras, não é? Ou você está aqui deste lado, ou não está. O senhor acha que Eduardo Mondlane fez falta à altura da proclamação da independência em Moçambique? Eu não gosto muito de personalizar os processos históricos, porque muitas vezes as pessoas têm muito boas intenções, mas depois o contexto em que se encontram os quadros que aparecem, as pessoas influentes muitas vezes acabam por
digamos assim, cooptar as intenções do dirigente. Provavelmente poderia ser um moderador, não é? Mas Samora Machel era uma pessoa, tinha um espírito humanista, pelo menos nos seus discursos, etc. Mas tinha na sua equipe pessoas muito autoritárias, não é? Muito autoritárias, que naturalmente acabavam por, digamos, pipocar um pouco as intenções que vinham nos discursos, nos programas, nas intenções, portanto, do sistema. Quer dar alguns exemplos? Quer dizer, posso dar com certeza, quer dizer, do bate a sopra, que nós tínhamos os principais responsáveis, por exemplo, dos campos de reeducação, dos fuzilamentos, de operação produção, etc. Foram momentos de grandes fraturas, né? Momentos de grandes fraturas, e deixaram naturalmente marcas, não é? Portanto, há quadros que estiveram à frente deste processo e que naturalmente têm que assumir as suas responsabilidades históricas, que não são as responsabilidades históricas que saem impunes na história de Moçambique nesses 50 anos. E provavelmente, por causa do contexto global também, não é? Quando por um lado, a guerra civil entrou num impasse, por outro lado, havia naquele momento um movimento global com o fim da União Soviética e a queda do Muro de Berlim, uma certa distensão, uma aparente vitória do setor ocidental da economia global, a chamada democratização da África. Não houve, digamos assim, uma vaga de fundo para a gente poder perceber. Nós saímos de um regime e entramos num outro regime sem estar preparados. Preparados mentalmente, ideologicamente, estruturalmente, socialmente, de todos os ângulos. Então, ao longo deste tempo todo que nós construímos este regime atual, não perdemos as qualidades ou as más qualidades ou os defeitos do regime do Partido Único. Todo o espectro partidário do nosso país, não é só a Frelimo, não é? A RENAM, o MDM e os outros partidos que não estão no Parlamento, se forem poder, vão exatamente comportar-se como a Frelimo se comporta. Até que ponto o contexto do país e também regional poderá ter contribuído para o regime de então cometer os erros que o professor citou? Tínhamos a guerra interna que surge imediatamente a seguir quase a proclamação da independência nacional, tínhamos o regime de ações na Rodésia do Sul e depois se junta, portanto, o regime do apartheid na África do Sul. Até que ponto este panorama pode ter empurrado o governo nessa altura a cometer alguns erros? É um dos fatores. A vizinhança, sem dúvida, pode ser um dos fatores importantes nessa. Mas, de qualquer maneira, eu penso que o nosso alinhamento com o bloco socialista e o modelo de governação, quer da União Soviética, quer da China, também influenciou, para além de que a Frente de Libertação de Moçambique vinha de uma vitória militar e a governação das zonas libertadas, naturalmente, não podia ser replicada para a governação de um país inteiro, porque as zonas libertadas eram o espaço geográfico com populações em regime de guerra, não é? Portanto, há esse aspecto que me falou, da vizinhança, portanto, do contexto geopolítico regional e geopolítico mundial, mas também a mentalidade dos dirigentes já era essa, já era autoritária. Alguns círculos já acham que o pensamento dos libertadores de Moçambique terá sido desviado com o tempo ao longo destes 50 anos. Qual é a opinião do professor? Eu concordo, porque quando se muda de regime e a gente adota uma outra forma de ver, como disse anteriormente,
Isso não ocorre porque houve amadurecimento por parte do sistema moçambicano, mas foi porque um fator principal foi o declínio do Bloco de Leste, com o desmantelamento da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, mas ao mesmo tempo também a imposição de um sistema capitalista muito agressivo, não é? E acabou por cooptar quem estava no poder na altura. Não nos esqueçamos que a introdução do multipartidarismo foi tomado pelo Partido Único, não é? Que fez, digamos assim, mudanças, mas permaneceu no poder, não é? O Acordo Geral de Paz de Roma trouxe o multipartidarismo, as eleições, etc., mas a mentalidade de governação não mudou muito. Portanto, o executivo, os excessivos poderes do Presidente da República, a vassalagem dos outros órgãos de soberania, nomeadamente o Legislativo e o Judicial, ao Executivo, acaba por configurar esta forma de governação do Partido Único. Então, as eleições são uma cosmética, perfeito, não servem para nada. O Parlamento pouco conta para a governação do país, para a produção de leis, e o Judiciário defende muito pouco as instituições. Portanto, o Executivo é que efetivamente tinha e tem tido, não é? Vamos lá ver se muda, tem tido as rédeas todas de governação do país. E o problema não é só a Frelimo, são todos eles. São todos eles. São todos eles. Se a Renamo tivesse ganho, era a mesma coisa. Professor, o que quer dizer que não há grandes alternativas que se possa vislumbrar, que não seja a própria Frelimo? Do ponto de vista de governação democrática, nós não temos classe política que defenda efetivamente um regime democrático. Nós temos elite política, e essa elite política foi sendo criada ao longo dos tempos, e as elites normalmente defendem os seus próprios interesses, não defendem os interesses da sociedade. O que é que muda com a morte com o assassinato de Samora Machel, na sua opinião? Um grande sentimento de orfandade. Nós estávamos habituados a um chefe que ocupava todos os espaços. E esse sentimento de orfandade é substituído por um chefe diplomata, discreto, o que contrasta completamente, não é? Quer dizer, enquanto Samora era um indivíduo da frente do palco, não é? Aparecia de peito aberto, Chissano atuava por detrás do palco. Então, esta diferença é fundamental, não é? Na percepção que nós temos, sobretudo os cientistas políticos, os antropólogos, etc., que isso moldou um bocado a forma de agir, o secretismo, não é? De como se decidem as coisas, etc., tem a ver com os silêncios do Chissano, não é? Portanto, Chissano governou mais pelo silêncio do que propriamente pelo discurso, enquanto que Samora era o homem do discurso, dos comícios, etc. Então, dessa forma, por exemplo, há de verificar que a forma como o Chissano lidou com o Dhlakama e o Guebuza lidou com o Dhlakama são formas completamente diferentes, né? Chissano nunca confrontou o Dhlakama diretamente, né? Geriu o Acordo de Paz durante 20 anos, não é? Sem grandes confrontos. Guebuza, 2 anos depois, já havia conflito. Então, são formas diferentes, de facto. Isso teve marcas na psicologia política do país. Uma das grandes conquistas nestes 50 anos da independência nacional foi a massificação da educação. Entretanto, temos uma situação de milhares de jovens formados e bem formados estão desempregados. Por outro lado, temos o debate da atualidade, que é a má qualidade no setor da educação, diga-se de passagem. Eu gostava de ouvir a leitura do professor.
E questões, são muitas questões aí, estamos a colocar várias questões ao mesmo tempo. O desemprego no país é consequência do desenvolvimento econômico, não é? O país é um espaço geográfico de garimpo total, não é? As atividades econômicas neste país, neste momento, são distração, não é? São distração. E normalmente essa extração é uma extração de corporações externas e que não criam grandes oportunidades de desenvolvimento empresarial interno. Esse é um problema que provoca este grande vaga de desemprego que vai crescendo ao longo dos anos. Por outro lado, as atividades econômicas de Moçambique, que não sejam de extração de produção, têm pouca eficácia, pouca expressão no que diz respeito às exportações, não é? Portanto, nós compramos tudo, não é? Compramos tudo, mesmo aquilo que nós podíamos produzir e sermos autossuficientes. O que significa, portanto, acabamos por ser um país que deixa extrair os seus recursos naturais e compra as coisas já transformadas quase na totalidade. Este é um aspecto. Outro aspecto está a questão da educação, não é? Ora, isso começa pelo setor público, não é? Se não há uma preocupação de políticas educativas que deem dignidade às infraestruturas, à formação de professores, às condições de trabalho, etc., então o sistema começa a degradar-se, não é? Nós podemos dar exemplos muito concretos. Não faz sentido que neste momento, 50 anos depois, nós não tenhamos escolas dignas. Estou a falar de infraestruturas, escolas dignas. E poder-se dizer, bom, isto também tem a ver como consequência da má política tributária. O governo não arrecada impostos suficientes para engordar o seu orçamento de Estado, essa política tributária, para poder investir em setores sociais como deve ser. Não estou a falar só da educação, da saúde, da habitação e de infraestruturas. Está tudo a degradar. Se não há infraestruturas, não há, por exemplo, vimos no período do Covid uma exigência de criação de condições sanitárias mínimas para que a educação pudesse funcionar em segurança. Houve construções, houve colocação de torneiras, houve redução de salas de aulas, etc. Mas depois não havia gestores para isso. O setor público, passado 2 meses ou 3 meses, já não havia água. Portanto, há também a falta de gestores do património do Estado para a educação. Portanto, monta-se um laboratório, passado algum tempo está avariado, há esta coisa. Depois a formação de professores. Como é que está o nosso sistema de formação de professores? Você não pode ter um bom sistema de educação que dê qualidade sem haver uma formação, um sistema de formação de professores como deve ser. Tudo isto passando também pelos salários baixos, as pessoas desertam. Não é? O Banco Mundial e o FMI não deixam pagar mais. Esta é outra doença, que é esta indústria de que nós já nos acomodamos um pouco, que é vivermos permanentemente de sistema financeiro internacional em que o país se encontra e ficamos acomodados, fazemos qualquer coisa, vamos à procura de empréstimos, de endividamento externo, não procuramos, não somos capazes
de encontrar soluções internas. Não é? Se falarmos depois, não sei se vamos chegar a isso, de política externa, nós estamos a verificar uma nova linguagem em África de uma nova luta de libertação em relação a estas questões. Não na nossa região, mas no Sahel estão a acontecer isto. Então, se está a acontecer, existe já, digamos, ao longo dos anos, desde a altura da luta pelas independências, aparecem sempre vagas, não é, que tenta criar modelos mais internos, mais indígenas, para o desenvolvimento das sociedades e dos países. A geração de Nkrumah, depois temos o Gaddafi, né? O Gaddafi, por mais defeitos que se possa apresentar, que normalmente os ocidentais acham que ele era um sanguinário, mas o Gaddafi tinha um modelo. Portanto, neste momento, mesmo o sistema privado, por causa da pressão dos impostos, da lei do trabalho, etc., também começa a sentir erosão na sua qualidade, que significa, portanto, que a elite acaba por optar por mandar os seus filhos para fora estudar. Na educação, na saúde, etc. Portanto, infraestrutura, você não se mete aqui na estrada num carro pequenino a ir até a Beira ou a Chimoio, não vai. Portanto, isto aqui está nas nossas caras. Não podemos dizer, tivemos o êxito nisto, naquilo, não. De facto, ao longo desses 50 anos, a situação é frustrante. Professor, o que é que justifica o discurso que ganha espaço de supostas desigualdades sociais e também se sublinha que quando vamos para o campo das oportunidades do ponto de vista de cargos e também do ponto de vista de algumas organizações no âmbito econômico, só se beneficia quem é membro do Partido Frelimo? Não, agora não é só os membros do Partido Frelimo, há uma elite. Há uma elite, quer dizer, mesmo da oposição, não é? Que eles não aparecem muito, mas estão aí. Também estão nos corredores. Portanto, por isso é que eu digo que nós não temos classe política em que as pessoas se organizam segundo as suas convicções e dizem, bom, para eu desenvolver esta sociedade vou por este caminho ou por aquele caminho. Eu pergunto neste momento aos nossos políticos o que é que faz da Frelimo um partido de esquerda e a Renamo um partido de direita. Nem eles próprios sabem. Nem eles próprios sabem. Portanto, eles são uma elite. Não é? Estão no Parlamento, portanto, vão distribuindo as benesses. Portanto, quando essa sua pergunta é só a Frelimo, eu acho que não é só a Frelimo. Portanto, não é uma questão de ser do ferroviário, do desportivo, mas estamos todos no Moçambola. Isso significa que a democracia multipartidária está em perigo em Moçambique? Não está em perigo, nunca chegou a se funcionar. Do meu ponto de vista, nunca chegou a funcionar. Portanto, o multipartidarismo não é isto que nós estamos a ver. Não é? Queremos estabilidade primeiro, assentar os pés, por isso mesmo que neste momento, como académico, faço um discurso de grande esperança. Depois houve essa convulsão, outubro, manifestações, etc. Mas neste momento a consciência é que vamos parar, vamos todos tentar ver por onde é que nós vamos. Não vale a pena continuar o discurso de fratura. Não é? Não está em perigo porque nunca existiu o multipartidarismo na essência, como deve ser. Não é? A mentalidade das pessoas é sempre de partido único, todos eles. Uma das grandes conquistas de Moçambique desde a altura da luta de libertação nacional é a unidade nacional. E há quem diga hoje que esta conquista está em perigo. Qual é o ponto de vista do professor? Não me parece que esteja em perigo. Isso foi uma das grandes vitórias de Samora Machel. Quando nós atingimos a independência em 1975, conhecíamos-nos muito pouco. Não é? Eu, por exemplo, nasci e cresci no centro de Moçambique.
Conhecia muito pouco as pessoas do Sul. Conhecia as pessoas do Sul que estavam na função pública, que estavam nos caminhos de ferro, na administração pública, etc. Que tinham, eu sou da Zambésia, nós temos nomes cristãos, não é? Aqueles tinham nomes africanos, eram manjates, coças, etc. Sabíamos que a diferença era essa. Mas não nos conhecíamos, porque eles viviam entre eles, falavam a língua deles, portanto, era diferente. Portanto, nesse aspecto, de facto, a questão da unidade nacional, o grupo de Samora Machel, liderado por Samora Machel, tinha um programa sobre a unidade nacional. E este programa de unidade nacional passou por alguns factos muito importantes. As campanhas. Campanha de alfabetização, campanha de vacina, portanto, e levava toda a gente, não é? Da cidade para o campo. O Ministério da Educação e Cultura realizou campanhas de canto e dança, campanhas de recolha do nosso património cultural. E, portanto, essas campanhas, ao longo desde 77 até 80 e tal, foram muito importantes, de facto, para descobrir que nós, apesar de termos, às vezes, mesmas etnias nos países vizinhos, éramos moçambicanos. Não é? E alguns sinais de fratura disto foi quando começaram a aparecer associações da Zambésia, associações dos Marrongas, mas não têm grande expressão até hoje. Portanto, não me parece que esta questão da unidade nacional esteja em perigo como um fantasma que vem aí, a fratura. Por exemplo, quando houve esta questão primeiro a guerra civil, não é? Acho que também provocou uma boa coesão. As guerras civis têm muitas vezes esta questão, quer dizer, não partem, não é? Que não era guerra étnica. Era possível evitar a guerra civil? Não. Dos 16 anos? Não era possível? Não era. Por quê? Por causa dos fatores que eu disse atrás, portanto, a vizinhança, o autoritarismo, a violência sobre a população, etc. Portanto, não era possível. É um campo fácil de recrutar pessoas para avançar. Portanto, os políticos devem pensar nisto. Não é? Estas manifestações que houve aí vieram também despertar que nós, afinal, lutamos pela mesma causa. Não é? Mesmo os que defendiam que houve fraude, aqueles que defendiam que não houve fraude, mesmo aqueles que defendiam determinados políticos ou outros, etc., estavam a discutir sobre o mesmo tema. Mas o país precisava de chegar a este estágio das manifestações que teve? Acho que foi preciso passar por morreram isso. Muitas pessoas que, neste estado de não é possível precisar os números. Os números reais. Sim. É um processo histórico e nós tínhamos que passar por este processo histórico para despertar. Estes jovens que estão aí, não é? Estavam muito calados. E esse é o papel dos jovens. Há erros políticos que se cometem e que se pagam caros. Não é? E este processo de eleições, que vem desde 94, não é? Estava apodrecido. Era preciso, de facto, despertar. Portanto, não vamos ter nunca mais eleições iguais. Então, isto é importante. Claro que houve sacrifícios de vidas, não é? Que são, do ponto de vista da história, vão ser números apenas. As famílias ficaram dilaceradas, a economia ficou muito em baixo. Mas é preciso lamber as feridas e caminhar. Nunca mais vamos ter eleições com o mesmo cenário em que toda a gente pensa que houve algum problema. Não podemos voltar a repetir isso. Como é que o professor vê a realização do grande projeto de inclusão em Moçambique? É um projeto, como diz, não está nada a ser implementado, porque a questão de inclusão, primeiro é preciso definir quem é excluído,
Para você falar de inclusão, não pode falar abstratamente, como se fosse um conceito apenas. Inclusão é preciso dizer quem está excluído. Os jovens, as mulheres, os camponeses. Os do outro lado. Exatamente, é preciso saber quem que você quer incluir como. Porque você quer transformar isso, porque eu sou da elite e vou chamá-los para serem elite também, então você está a recrutar alguns, não é? Então, não, é um projeto, não há nenhum processo aqui de inclusão, é um projeto, vamos ver. É um sonho realizável. Claro que é, claro que é. Quais serão as premissas para a realização efetiva desse sonho? É preciso sermos programáticos. Nós vivemos muito de planos, mas não fazemos programas. Não é? Muitas vezes dizemos que Moçambique não tem dinheiro. Não tem dinheiro porque não produz dinheiro. Porque se produzisse dinheiro, teria dinheiro para isso, porque o dinheiro não está no Banco Mundial ou no FMI. Porque, quer dizer, o dinheiro que o Banco Mundial tem também faz parte da contribuição de Moçambique, porque para Moçambique ser elegível dos programas que existem no FMI e no Banco Mundial, é porque contribui, é sócio, portanto, contribui. Os doadores, que são esses parceiros, têm é uma faca de dois gumes, não é? Quer dizer, eles têm os seus interesses aqui, não é? Aparecem para defender os seus interesses e nós acabamos por ser os seus agentes, não é? No sentido de pôr os seus programas. O programa de vacinação, programa de prevenção contra a SIDA, programa de casamentos prematuros, programa não sei quanto. Não há estudos antropológicos, nem culturais, nem nada. Você manda um jovem destes, por exemplo, em geração bis, para falar de camisinhas numa aldeia, onde a conversa sexual é tabu. É um choque, né? É um choque. Então, há de facto, nós muitas vezes não temos nenhum programa. Professor, olhando um pouco para tudo que já pode dizer aqui, que Moçambique se pode vislumbrar? Eu acredito no país, nós temos agora alguns sinais, mas é preciso expurgar. Você não pode querer incitar uma viagem acompanhado, dizendo quero fazer uma nova viagem. Isso eu falo nitidamente pela nova geração que está a chegar ao poder, começando pelo Presidente da República, que é um jovem que está com 40 anos, 40 e tal anos, na faixa dos 40 e tal anos, e as equipes que ele vai constituindo, ele tem que começar a tirar fora do barco aqueles que trazem roupa velha, não é? Tem que ter coragem para isso, mas muitas vezes é difícil, não é? É difícil porque é rodeado ao mesmo tempo por pessoas que não querem sair do barco. Não pode continuar a jogar com a mesma linguagem daqueles que cometeram erros ao longo desses anos todos. Isso já é visível neste espaço de tempo que dura este governo. Já é possível vislumbrar pessoas que digamos, não estão no mesmo barco. Bom, começando pelo discurso de tomada de posse do Presidente, foi uma lufada de ar fresco, não é? Quer dizer, isso é importante. E a gente fica à espera, ficamos dizendo, sim senhor, ele vai começar a pôr novos remadores no seu barco. Mas ele tem remadores antigos lá, né? Agora, como é que ele tira? Isso é uma questão de método, não é? Portanto, também não pode tirar toda a gente do barco depois não anda, não é? As pessoas que têm vícios e que levaram este país ao estado em que está, não podem continuar dentro do sistema do poder. Tem que sair, ou saiam por eles próprios, ou a nova equipe tem que começar a tirá-los aos poucos, não é? Como é que Moçambique pode caminhar para um futuro de alguma prosperidade,
mantendo-se os elevados índices de corrupção, tal como se tem dito? A corrupção não é a causa dos problemas de Moçambique. A corrupção é consequência. É consequência. É consequência. Quais são os problemas, então? Os problemas são essencialmente, quer dizer, as elites gostam de enfraquecer as instituições para se poderem beneficiar. Se você tem por exemplo, vamos pensar, eu aqui há uns anos atrás, 2000 e pouco, pertencia a uma coisa que se chamava Ética Moçambique. E fizemos um trabalho de inquérito para saber, primeiro, se as pessoas sabiam o que era corrupção, né? Qual é a percepção das pessoas. Segundo, para eles, quais eram os setores mais corruptos de Moçambique. Nós fizemos o inquérito no campo e na cidade. Todos os grupos sociais, todas as camadas sociais, têm nítida percepção que existe corrupção em Moçambique e sabem o que é corrupção. Em segundo lugar, quais são os de 0 a 20, o que é que você põe em primeiro lugar como a área mais corrupta? A polícia? As alfândegas? Né? Era nesta ordem. A polícia, as alfândegas, não falava no governo, de uma forma geral, mas diziam assim, enfermeiros, professores, que vendem notas e não sei quantos, portanto, tinham percepção. Para eles, naquela altura, quais eram aqueles que eram menos corruptos? As igrejas. Professor, há estudos que foram divulgados indicando que a última década destes 50 anos, ou seja, os últimos 10 anos, foram marcados, entre outros acontecimentos, por uma subida que não se esperava dos níveis de pobreza. O que terá causado esta situação? Porque Moçambique, neste período que estamos aqui a avaliar, passou por momentos em que se assistia a um certo crescimento com consequências diretas, portanto positivas, no âmbito tanto de combate à pobreza. O tema pobreza costuma vir muito nos discursos políticos, não é? Aliás, o presidente Guebuza, uma das armas dele era combate à pobreza absoluta. Eu, desde 2003, que estou à frente do Fórum Nacional do MARP, e nós estudamos exatamente quais são os grandes fatores de pobreza em Moçambique. A primeira consequência é o desemprego, naturalmente. Quando você está desempregado, não produz dinheiro, A segunda consequência é o êxodo do campo para a cidade, em que aumenta a pressão sobre o consumo sem produção na cidade, porque a cidade vive de importações. Importações implica dinheiro para comprar os mantimentos, as pessoas começam a passar fome. E o terceiro fator é a natalidade. Nós temos uma explosão demográfica muito grande em Moçambique. O país Moçambique é o segundo país em África que tem um crescimento populacional desregulado. E o Banco Mundial veio em tempo útil alertar o país. Aparentemente não se ligou tanto a esses alertas. Sim, mas é que para nós, num determinado momento, na altura da independência, éramos 11, 12 milhões, agora somos 32 milhões. Em 50 anos você não pode aumentar assim tanto a população. E se isso continuar assim, em 2030 vamos ser 50 e tal milhões. Você não tem... Depois há uma grande pressão sobre a cidade. As pessoas não querem viver no campo, naturalmente. E isso faz com que a segurança alimentar decaia também. Portanto, o tema pobreza não é um tema apenas político, é um programa econômico que exige grande coragem. Como é que, na sua opinião, teria, portanto, indicações muito concretas, uma terapia muito concreta para se acabar com os acontecimentos em Cabo Delgado, com tendência, ultimamente, para se expandir para outras províncias do norte do país? Estamos a falar de terrorismo.
A União Africana tem estado a refletir sobre o fenômeno, porque não é um fenômeno único aqui em Moçambique. Moçambique não é o único caso. E o que tem sido reparado é que este fenômeno está muito associado aos recursos naturais. É o nosso caso? O Cabo Delgado é um fenômeno natural, não é, dos recursos naturais, em que é um terreno onde aparecem recursos naturais com instituições muito fracas, porque a Tanzânia tem os mesmos recursos que nós e não tem terrorismo. Não é? Portanto, é lado a lado. E como é que se acaba com o fenômeno? Os recursos naturais têm tido, digamos assim, o interesse, tem chamado o interesse das grandes corporações. Né? Da Nigéria, mesmo a zona do Sahel, onde agora há estas revoluções todas, o Congo, não é? Democrático. O Congo Democrático. Portanto, são países que têm grandes fraturas e as grandes corporações, não é? Naturalmente gostam, em primeiro lugar, de desertificar o território para poderem, naturalmente, ter acesso mais fácil e negociação em força perante os governos enfraquecidos. Portanto, não se resolve o problema de Cabo Delgado se não tivermos instituições fortes para poderem negociar como deve ser. Professor, o nosso fundo de tempo está praticamente esgotado por uma questão de justiça. Eu vou abrir exceção para permitir que sublinhe algo que acha que não lhe perguntei neste lapso de espaço de tempo que estivemos aqui a conversar, ainda relativo aos 50 anos da independência nacional. Eu gostava de enviar uma mensagem aos jovens, porque este país é maioritariamente habitado por jovens. Eu aprendi muito com o movimento dos jovens durante esses últimos meses, exatamente pós-eleitorais, que para já os jovens são muito generosos, não é? Se você conseguir liderar bem os jovens, você tem tudo. Não é? Por isso é que nós, quando éramos jovens, a Frelimo encontrou em nós, quando proclamou a independência, um campo fértil para fazer tudo o que queria. Nós fizemos o recenseamento, tudo do Borla, fizemos as campanhas, todas do Borla, não pedimos nada em contrapartida, e mais, havia problemas de abastecimento, mas ninguém reclamou. Né? Então, é preciso saber liderar esses jovens, porque se os jovens não são bem liderados, acabam por ser um fator negativo para a destruição. Por isso é que nós tivemos alguns jovens envolvidos na destruição. Né? Portanto, o meu apelo era: quem está a dirigir este país, quem quer dirigir, seja no poder ou na oposição, deve ter em conta a grande energia que a juventude deste país tem, porque eles são a maioria. O professor Dr. Lourenço do Rosário foi nosso convidado hoje neste mais um episódio relativo aos 50 anos da independência nacional. Continue ligado a nós, pois não se vai arrepender. Fique bem.